deixei preto e branco que eu estou aqui fazendo o almoço e me veio uma questão na mente, que é o quanto que as coisas sem limite, sem borda, sem o que a gente chama na psicanálise lacaniana, sem essa questão da castração simbólica, o quanto que pode te atravessar de uma forma complexa. Eu fui pôr o arroz, geralmente eu faço uma medida, que é meu esposo que tá comendo mais arroz, não tô comendo muito, acho que hoje eu vou comer. Mas aí tinha um restante ai meu Deus, no saco do arroz, né? Porque como eu tô fazendo tão pouco arroz, eu nem tô colocando mais na vasilha lá que eu colocava. Enfim. E aí, eu falei, esse tanto vai dar um tanto bom. Quando eu joguei na panelinha, meu Deus, deu muito arroz, assim, pelo tanto que geralmente eu faço, mesmo que seja pra durar até uns 2 dias. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que as coisas sem medida, o quanto que a gente deixa ultrapassar nossos limites, sem medida, pegando aqui como semelhante a ordem. Então, ter ordem ali das prioridades, que é o que eu faço ali com as mentoradas na mentoria de autoconhecimento Soltar para mulheres cristãs, o quanto que a gente precisa ter uma ordem, uma organização nesse sentido de ordem, do que realmente é importante. No caso aqui eu tô dando um exemplo, nesse sentido da quantidade, mas na própria vida, senão fica pode ter ordem, por exemplo, sei lá, no seu trabalho, faz quando você trabalha fora, você consegue ter ordem, mas não tem uma ordem de prioridade, que você também precisa talvez se cuidar, você talvez precisa ter um tempo maior ali com a sua família, talvez desenvolver um tempo maior com a sua espiritualidade. Então, se você deixa o seu dia solto, sem uma ordem ali, sem essa, pegando esse exemplo do arroz, né, sem essa medida, fica desmedido ao mesmo tempo. Aí você consegue até fazer outras coisas, mas quais seriam vamos pôr como uma, qual seria a sua prioridade no momento? Talvez o que você está precisando? Cuidar mais da saúde? Eu falei ali um pouco sobre a água. Tomar mais água, né? Um exemplo simples, mas que traz muita saúde, faz muita diferença. Isso, não tomar, pode causar doenças terríveis e aí você não vai poder fazer nada. Então eu fiquei pensando assim nessa coisa boba, né? De pesar o arroz, o fato de não ter pesado e aí colocar ali deu demais, razoavelmente demais. O quanto que sem medida também isso é ruim. Porque Lacan, que é o teórico ali da psicanálise, nos traz que a castração simbólica, que tem a ver com esse corte, com esses limites, com a gente não poder fazer tudo, não poder ser tudo, ela é importante, senão o sujeito, o ser humano ia sucumbir ali nesses excessos, né? Não tendo limites consigo, com o outro. E como eu tô dando um exemplo, às vezes você não tem limites nesse sentido de saber como priorizar, como até os puritanos, tem um livro que eu tô lendo agora, lendo assim, vendo no YouTube, eu comprei ele, ainda não chegou, mas quero ler Experiência do Lar, traz essa questão de gerenciar o seu coração. Então veja agora o que realmente é importante, prioridade, mas que não seja só o mundo externo, o seu trabalho fora, ou o seu trabalho dentro da sua casa, ou só a família, mas um pouquinho de você, porque senão lá na frente essa conta vai vir, de não cuidar de si, de não tomar uma água, de enfim, de ver qual que é a sua prioridade aí do momento. Qual que é o seu desejo mais genuíno do seu coração, que você não está colocando em prática esse projeto. No fim, saiu um vídeo um pouquinho longo, mas queria compartilhar isso, a partir ali da questão do arroz. Se fez sentido, curte esse vídeo, compartilha com uma amiga e faça as suas reflexões. Eu tenho gerenciado o meu coração, governado o meu coração para gerenciar a minha vida da melhor maneira possível, focando em qual a prioridade do momento ali como um todo, mas pensando também em mim, porque se eu não me cuidar, eu vou colher alguma coisa a respeito disso. Como diz Freud, né, até lembrei agora uma frase, por exemplo, indo para o lado das emoções, que todos nós devemos cuidar das nossas emoções, às vezes ignoramos, que as emoções não expressas, elas retornam de piores formas possíveis. Então, as emoções elas são enterradas vivas dentro de nós, ou seja, não são expressas, depois elas retornam de formas piores. Então, isso tem a ver, seja com doença, seja com depressão, seja com questões que é para você se olhar, é um chacoalhar aí da vida, mas é uma consequência aí de vários fatos, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, que vai cobrar o seu preço e não olhe como uma coisa ruim. Já tô indo para outro tema, só vou comentar aqui, que nem quando eu tive depressão. Foi um ponto de partida para eu começar a me olhar, para eu ver que aquela vida não estava legal. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, faça a sua reflexão.
Eu tô gerenciando de uma forma interessante o meu coração ou eu tô apontando para todos os lados, sempre preocupada e querendo carregar todos os pratinhos aí, equilibrar todos os pratinhos, mas principalmente de coisas externas, esquecendo de mim? Pensa assim, para, reflita, se você tem sua fé, ora a Deus, qual é a minha prioridade de agora? E como que eu faço para achar um razoável equilíbrio, para não viver nos extremos? É sobre isso. Curte esse vídeo, compartilha. Aqui eu falo sobre esse assunto de autoconhecimento, minha vida, autoconhecimento diário. Olha só, fazendo arroz eu já consigo fazer uma reflexão, adoro isso. Então não deixe de curtir, comenta aqui se fez sentido para você e um beijo.